Pois é, as catacumbas da internet que se cuidem, porque o homem tá solto e ele vai cavucar e achar grandes hipócritas da política brasileira. Bolsonaro continua atuando no seu método de desinformar. Eu vou colocar um vídeo aqui que Bolsonaro gravou mostrando as declarações de Carlos Lupe, presidente do PDT, lá em 2021. Dá uma olhadinha. No dia de ontem, 27 de junho, o senhor ministro Benedito Gonçalves, relator, deu o seu voto pela minha inelegibilidade por 8 anos, sob a acusação de abuso de poder político numa reunião com embaixadores. Agora, o autor da ação é o senhor Carlos Lupe, presidente do PDT e atual ministro da Previdência Social do Lula. Veja o que ele disse há poucos meses sobre esse mesmo assunto. Desde o surgimento da urna eletrônica 25 anos atrás, nosso líder, nossa referência do partido, Leonel de Moura Brizola, já defendia uma coisa simples de se fazer, a impressão do voto. Para que possa votar lá, apertar o númerozinho do seu candidato, apertar o 12, você vê aquele papelzinho como se fosse esse papel que a gente, quando paga um cartão de crédito, tem como recibo, cair numa urna transparente e ficar ali guardado. Quando se tiver desconfiança, quando tiver uma votação muito diferente de locais, você pode conferir esse voto. Esse é o segredo de toda a democracia no mundo. A possibilidade de recontagem, a possibilidade de conferência de voto. Hoje, algumas pessoas mais à direita querem defender a impressão do voto. Não é porque eles estão hoje defendendo que nós vamos deixar de defender aquilo que para a democracia é salutar. Já foi aprovado, inclusive, no Congresso Nacional. E o tribunal não quis fazer porque disse, na época, que não tinha recursos para fazê-lo. Não tem recursos maiores para garantir a própria liberdade de expressão e a democracia do que investir na conferência do voto através da sua impressão. Nós do PDT, através do nosso líder Leonel Brizola, fomos quem primeiro falou isso e temos coragem de claramente dizer a todo o povo brasileiro: sem a impressão do voto não há possibilidade de recontagem. Sem recontagem, a fraude impera. A primeira coisa é falar da hipocrisia que é um político como Carlos Lupe declarar em 2021 que as urnas são inseguras, que precisa ter voto impresso, que porque a luta é histórica desde Leonel Brizola, então por isso a gente tem que ter um papelzinho que comprove que você votou. Hipocrisia, desconhecimento, fake, porque eu garanto, Carlos Lupe não tem mais informações do que qualquer outro político brasileiro. Mas veja bem, uma coisa é a hipocrisia de Carlos Lupe, outra coisa é Bolsonaro usar o discurso de Carlos Lupe para querer dizer que é a mesma coisa que ele fez no encontro com os embaixadores. Bolsonaro era presidente da República, fez uso desse poder para poder convocar embaixadores, para poder dizer aquele monte de bobagem. E se você pegar o discurso de Bolsonaro do comecinho ao fim, você vai perceber que 90% do discurso é uma autobiografia. Ou seja, Bolsonaro usou aquele momento para fazer uma propaganda eleitoral. Pior, uma propaganda eleitoral antecipada. E Bolsonaro não só usou o seu poder político como presidente da República para organizar tudo isso, como usou esse material vastamente nas suas redes sociais. Foi por isso que Bolsonaro ficou inelegível. Não se engane. Uma coisa é a gente entender a hipocrisia do Carlos Lupe. Outra coisa é achar que por isso Bolsonaro está desculpado ou foi injustiçado. Não dá, né?